Tá bom, bem, obrigado a todo mundo por vir. Ahn, então, como eu escrevi, ou como eu falei no e-mail de hoje, você já tem a avaliação no Drive, né? Lá no PDF, avaliação. E amanhã eu não vou apresentar meu argumento próprio sobre ah, a filosofia política por trás do discurso de Aristófanes, porque eu vou substituir com uma discussão daquele mito que eu mencionei de passagem semana passada, sobre em que todo mundo é que nem Benjamin Button, né? Então hoje a gente vai ler a prova juntos e tem 12 perguntas, eu vou falar mais ou menos, vou primeiro dar a oportunidade para vocês falarem como vocês responderiam, e daí eu complemento, e daí com isso nós fazemos uma revisão de tudo que a gente viu até agora, ou pelo menos as coisas principais, no que diz respeito à interpretação do banquete e à interpretação do mito dos seres humanos originais. Ahn, então, tá todo mundo aí com o PDF? Tá. Ótimo. Então tem 12 perguntas aqui, mas vocês não vão ter que responder todas as perguntas na hora. No dia, eu vou sortear três. Vocês vão. Três dessas. Sim. E daí vocês vão ter um ano e meio para responder. Eu terei cópias impressas disso e também vou trazer papel para vocês poderem escrever. Vocês não poderão consultar nada e não poderão usar telefone durante ela. Eu vou ver se tenho acesso a alguma das outras salas aqui, porque nessa mesa fica um pouco apertado para todo mundo escrever. Tá? Ahn, eu acho que é isso. Tem alguma pergunta clerical, administrativa nesse sentido? De como vai ocorrer a prova e tal? Não? Ok, então vamos lá. Vamos ir lendo simplesmente. Daí, quando chega numa pergunta, eu tomo a palavra. Natália, você quer começar? Lê a primeira passagem. Passagem da palavra de Erecínico a Aristófanes. E tomando a palavra, Aristófanes disse: Meu soluço parou totalmente, mas não antes de eu ter provocado o espirro. Admiro-me que a ordem do corpo deseje tais barulhos e cócegas como o espirro. No entanto, quando provoquei, logo o soluço parou. Retrucou Erecínico: Meu bom Aristófanes, veja o que faz. Estando para falar, você ainda graceja. Assim, me força a vigiar o seu discurso para ver se não vai dizer algo engraçado, onde poderia falar em paz. E Aristófanes, rindo, bem falado, Alexandre, o que seja como se não tivesse falado o que disse. Mas não me vigie, pois já temo pelo querer dizer. Não por serem coisas engraçadas, pois isso seria lucro para mim e para a nossa musa, mas por serem ridículas. Erixímaco respondeu: Tendo lançado sua seta, Aristófanes, você pensa em fugir. Mas esteja atento e fale como se fosse prestar contas depois. Talvez então, se assim parecer inadequado, deixe você. Ok, obrigado. E daí temos a nossa primeira pergunta. A gente está lendo o PDF da avaliação no Drive. Nessa abertura, Platão nos lembra que a ordem dos discursos foram invertidos. Deveria ter sido Fedro, Pausanias, Aristófanes, Erixímaco, Agatão, Sócrates. Mas por causa dos soluços de Aristófanes, os lugares de Erixímaco e Aristófanes foram trocados. O que a ordem dos discursos nos indica sobre a perspectiva de Aristófanes a respeito do Eros? Qual o significado de que seu discurso poderia vir tanto depois de Pausanias quanto depois de Erixímaco? Qual o significado de que o discurso de Erixímaco é acompanhado pela distração dos soluços de Aristófanes? Argumente com base no argumento contra o ateísmo, livro 10 das leis. Um, Entre outras coisas, né? Mas o argumento do livro 10 deve estar presente na sua resposta. Antes da gente discutir o conteúdo, alguma dificuldade de compreensão do enunciado? Não? Tá.
Alguém quer se aventurar numa possível resposta? Vocês estão aqui para errar hoje, para que vocês acertem na quarta. Tinha a questão da ordem da posição que Aristóteles falava, seria relacionado à alma. Sim. Você consegue lembrar qual era, sobre o que eram os outros discursos? Por que dissemos que Aristófanes falava sobre a alma? Ele começa, o último, imagem, depois a Bethânia, aí fala da Alma Celeste e a outra na cobertura. Aí depois Aristóteles. Agora o Rick. Eu lembrei bem da escada que o senhor tinha dado, né? Os discursos era como aquela ideia da escada, que esqueci. Sim, a escada do amor. Esse que a gente está do Aristóteles está bem no meio, né? Dos dois. Sim. Entre as coisas. Estou lembrando vagamente, mas eu lembro que até essa escadinha de Do corpo, você diz? O corpo e as formas. Sim. O corpo das coisas inteligidas. As imagens das coisas em si. As imagens e as coisas em si também. Alguém mais quer contribuir para essa? Então, sim, de fato, é isso que eu estou procurando em primeiro lugar, né? Então, parece que os discursos do banquete estão ordenados como se de acordo com os níveis da realidade, em Platão, né? E ele está usando aqui essa ideia da escada do amor, né? As várias etapas pelo qual o amor nos leva. Então, em primeiro lugar, temos Fedro. Fedro fala da poesia, né? Ele se remete aos que os poetas falam do amor, ou exemplos míticos, exemplos heróicos, né? Então, ele parece falar das primeiras imagens, do nome do amor, né? Da tradição do amor. Pausanias continua falando de imagens, mas já são imagens que pegam, né? São leis. O e daí tem a pergunta. Normalmente teria sido Aristófanes, mas quem fala é Erixímaco, né? Erixímaco fala do amor como um médico, né? Então, amor como um princípio da saúde, dos corpos, essas coisas de, sabe, complementação de coisas complementares, amor como reconciliando opostos no mundo, e também não só como princípio da natureza, por isso, mas também das artes, na medida que as artes cooperam com a natureza. Arthur. O discurso do Erixímaco, ele já entra de acordo com o livro 10. Sim, eu vou falar sobre o 10 um momento. Está falando agora do terceiro livro? O quê? Você está falando agora do terceiro livro, no caso? Agora eu estou falando do discurso de Erixímaco. E se relaciona com o Erixímaco, ou não? Sim, não, então, a questão do livro 10 se relaciona com a questão de por que Aristófanes podia vir depois de Pausanias ou depois de Erixímaco, né? E eu vou chegar lá em um momento. Tudo bem? Ok. Tudo bem? A gente está com a avaliação. E daí temos Aristófanes, né? Então vamos para um sinal de interrogação aí, enquanto ele conta muito estranho sobre os homens originais, né? E daí Agatão. Agatão descreve Eros como se fosse, sabe, belo, bom e perfeito, né? Como uma forma platônica. E daí, por fim, Sócrates. Sócrates que fala sobre o desejo e o bem que está além das formas na República. Agora, tudo indica, então, que nessa ordem que Aristófanes fala sobre a alma, né? Porque ele está entre os corpos e as formas,
porque ele fala sobre os seres humanos originais, né? Então, o que nós realmente somos, o que nós realmente somos almas. Um, e também temos aqui o ponto do livro 10 das leis. Né? O livro 10 das leis argumenta contra os ateus, né? E ele argumenta contra os ateus que acham que todas as coisas se explicam por arte, natureza e acaso. Né? E essas pessoas acham que coisas como duro e mole e quente e frio e seco e úmido, propriedades de corpos, são anteriores às propriedades das almas. Né? E a coisa como bom e belo e justo, né? Que tem a ver, segundo eles, com convenção, né? Com as artes. Essas são coisas estipuladas. E o argumento das leis, que também é o argumento Fedro, é que todas as mudanças corporais dependem, em última instância, de algo que muda a si mesmo, né? Que seria a alma. Né? E assim, a alma é anterior não só às convenções, às leis, mas também ao que se chama natureza. E por isso que o discurso sobre a alma, o de Aristófanes, poderia ter vindo logo depois do discurso das leis. Mas dizer que ele, na realidade, vem depois do discurso sobre a natureza de Erixímaco é uma indicação de que, de fato, a alma é anterior à natureza. O, um, sim, daí. E também o fato que ele fica soluçando durante o discurso de Erixímaco também indica um certo menosprezo por esse discurso médico, físico. Né? E um privilégio do discurso de Aristófanes sobre a alma, e também outra indicação que esse discurso sobre a alma é justamente o apelo ao mito. Né? Eu tenho outra pergunta sobre isso também. As perguntas, elas têm um certo... De vez em quando elas se sobrepõem, mas porque no Fedro se diz que só se pode falar da alma com um mito, né, com uma imagem, e também no Timeu, né, o Timeu que fala sobre a criação do mundo, que inclui todas as coisas vivas, inclui a alma. Se diz que como as coisas que vêm a ser, elas foram formadas como uma imagem do que realmente existe, então elas também só podem ser descritas por meio de uma imagem, de uma história verossímil. Né? Então, esse é o conteúdo da resposta aqui. Né? O que a ordem dos discursos nos indica sobre a perspectiva de Aristófanes a respeito do Eros? Nos indica que ele é a respeito da alma, né? Porque ele está, por todas as razões que eu já indiquei. Qual o significado de que seu discurso poderia vir tanto depois de Pausanias quanto depois de Erixímaco? Justamente, de novo, que é sobre a alma, que é responsável tanto pelas leis quanto pela natureza, de acordo com o discurso com o argumento das leis. Qual o significado de que o discurso de Erixímaco é acompanhado pela distração dos discursos de Aristófanes, que a perspectiva, né, vamos dizer, psíquica, né, a perspectiva que diz respeito à alma psicológica, se vocês quiserem, é superior à consideração meramente corporal, médica dela, né? A respeito do Eros. Então, isso é a primeira pergunta e o contexto. Perguntas? Ou a gente passa? Seria muito bom se eu tivesse mais dado isso no slide. Seria muito bom para Bem, entender melhor, né? Fica mais concreto. sim, bem, a gravação sobe hoje de noite, tá? Eu vou lembrar de pôr a gravação hoje de noite, então vocês têm amanhã e o dia e quarta até a aula para dar uma olhada aí, tá? Né? Vamos. Essa a gente responde aqui, né? Oi? A gente responde na quarta. Né? Você responde na quarta, eu vou sortear 3 perguntas. Essas mesmas perguntas? Essas mesmas perguntas, mas eu vou sortear quais que vocês vão ter que responder. Bem, Thiago, você quer continuar a ler? Você quer ler B, a abertura do discurso? Ah, É porque o computador tá... tudo bem. Então, leia aqui só o B. Abertura do discurso. E disse Aristófanes, com efeito, Erixímaco, tenho em mente falar de uma outra maneira, não como você ou Pausanias falaram, pois me parece que os seres humanos não perceberam de forma nenhuma o poder de Eros, já que, se percebessem, construiriam para ele os maiores templos e altares e fariam maiores sacrifícios.
não seria como agora, em que nada disso acontece, ainda que seja o que há de mais necessário. É que ele é, dos deuses, o mais antigo da humanidade, guardião dos seres humanos e médico dessa nossa condição, cuja cura traria a maior felicidade ao gênero humano. Tentarei, então, iniciar vocês em seu poder para que, então, por sua vez, vocês sejam mestres de outros. Ok, obrigado. Então, Aristófanes abre seu discurso invocando a distinção entre deuses e seres humanos e a necessidade de sacrificar os deuses por corresponder aos bens que eles nos fazem. Então, correspondente a essa passagem, nós temos duas perguntas. Primeiro, o que diferencia humanos e deuses na região grega antiga? De que maneira a filosofia de Parmênides e Platão relativiza essa distinção? Como Platão mesmo assim explica a diferença entre Deus e seres humanos no Fedro e nas leis? Ponto de interrogação. Vamos lá. Quem quer começar? Lembra, vocês estão aqui para errar hoje, para acertar na quarta. Primeiro, é o que diferencia os deuses dos humanos. Deuses são imortais e seres humanos são mortais, tá? Tem a ver com a quantidade de ser também? Os deuses têm mais ser do que os humanos? Tem a ver, as duas coisas são conectadas. Como que as duas coisas são conectadas? E ser imortal e ter mais ser. Ter mais ser seria ter mais permanência, seria ter mais unidade, seria assim? Presença. Associado a isso, mas também como é que se diz em grego épico que as coisas, que os deuses são imortais? Ah, Eterno, sim, não é exatamente o que... não, isso, aí eu, né? Não. Aí é a palavra, né? Que sempre são? Os que sempre os que são, são. justo. Então, o vocábulo que é traduzido como sempre vivos, na realidade, em grego é simplesmente sempre são, né? Então, essa ideia de que algo é inteiramente presente, né, que algo sempre é, já é um atributo divino, né? Então, a resposta da pergunta, o que é aquilo que é um Deus, seria isso. É um Deus. E é por isso que o... Porque você tem o é, né? O que é, e o que é aquilo que é. Né? É. Então, O que é o ser, e o que é aquilo que é o ser um Deus. Então, sim. Então, quando Parmênides descreve aquilo que é, né, a coisa e sobre o qual só podemos dizer que ele está descrevendo algo divino. Ele está tirando as consequências de um tradicional atributo divino, né? Então, então, podemos contrastar os deuses com aqueles que sempre são, que estão na presença plena, dos seres humanos que são mortais. Mas ser mortal tem a ver não só com o fato que a gente morre, mas o fato que nossa vida é constituída de ausências, né? Nós também nem sempre estivemos vivos, nós viemos a ser, nós também nos encontramos em, vamos dizer, situações de dilemas trágicos, né, em que nem tudo pode ser verdade, nem tudo, não podemos agradar a todos, nós temos que, de vez em quando, vamos dizer, cumprimos as demandas de um Deus à custa do outro, né, se estamos nessas situações. Tudo isso vale vale como parte de uma resposta ao que diferencia humanos e deuses na região grega. Né? Um Deus nunca estaria submetido à tragédia, então. Então, a única tragédia que temos com personagens divinos é Prometeu acorrentado, né? E Prometeu é justamente o Deus que representa os seres humanos, né? Então, o que você tem em mente que seres humanos podem conquistar a eternidade? Não, assim, uma ideia de você se tornar imortal por bom comportamento, não temos, né? Na região grega. Mas por um feito glorioso. Então, Ou isso é uma, o... ou isso é uma mentira da... Não, porque os heróis eles já têm descendência divina, então não basta isso. Tem o que existe, né? São, por exemplo, tem esses órficos, né? Esses órficos que é uma crença não, vamos dizer, não mainstream, né?
que eles acham que os seres humanos transmigram, né? E que é possível, por meio de uma boa iniciação, e saber as senhas órficas para o além, que você, de alguma maneira, transmigre melhor, ou que você escape do ciclo da transmigração, não é claro. Agora, o que há a possibilidade de eternizar é aquela preconizada pela filosofia, né? Para Platão, ele adota esses temas, e a gente vê isso já em Parmênides. Então, justamente, quando Parmênides descreve o ser como aquilo que é, né? E diz que, então, ele descreve que ele consegue participar, né? Incorporar de alguma maneira o divino por meio do pensamento, ele de alguma maneira relativiza essa divisão entre um, uh, seres humanos e deuses, seres humanos e divinos. E Platão também ele relativiza isso justamente com a teoria da alma imortal. Se cada um de nós recebe sua vida de uma alma imortal, então, em certo sentido, temos algo divino em nós, ou nós mesmos somos divinos, em algum sentido. Porém, no Fedro ainda tem uma distinção entre seres humanos e deuses. Não pode me dizer? Natureza da alma. Como que é a natureza das noções de Fedro? A natureza da alma dos deuses é dividida como a nossa, tripartite, em 2 cavalos e uma liga numa carroça, mas as deles são perfeitamente aladas, e os cavalos são muito bem comportados e seguem na linha reta nos seus ciclos eternos. Já dos seres humanos, há 2 cavalos muito distintos. Há um cavalo muito bem comportado e um outro péssimo, que vai para um lado e para o outro, e a auriga tem que se controlar para conseguir deixar os dois numa reta só. Mas, quando a alma cai, ela perde as asas, e recuperar essas asas, que seria alcançar o divino, só se dá através da filosofia. E do Aí amor? adquirir a E do condição. amor, da loucura divina, mas não é qualquer amor. Não qualquer amor, sim. Aí adquirir a condição humana. Aí a gente cria a condição humana, no mito do Fedro. Só você poderia falar sobre essa loucura divina? Sim, então, a loucura divina, a gente vai ver isso na pergunta 4. Tá? O, então, de fato, no Fedro tem uma distinção. Então, nós temos cavalos que puxam em direções distintas, né? Então, as nossas vidas, elas conhecem, vamos dizer, conflitos motivacionais, né? Isso justamente de estarmos entregues, vamos dizer, à tragédia. O que os deuses não acontecem. Um detalhe interessante do texto, não, Caio só mencionou isso, um detalhe interessante do texto é que ele não especifica que são 2 para os deuses. Nós temos 2. Eles têm um número indeterminado de cavalos. Mas o que se sabe é que todos os cavalos deles são bons e um dos nossos tem essas 2 coisas. Também outra coisa, também outra distinção que podemos encontrar, por exemplo, nas leis, mas também tem meio que implícito no Fedro, é que as almas divinas são aquelas responsáveis pelos ciclos cósmicos, pelos processos perpétuos do mundo, né? Que as nossas não parecem ser. Né? E também por isso também eles são sempre bons, né? Porque se eles não fossem sempre bons, então os ciclos não seriam regulares, seriam caóticos. Então, Tess? Que legal essa história dos deuses terem vários cavalos, né? Porque parece já um princípio, já está falando também. A substância e os atributos, né? Eu sempre lembro do Spinoza nisso. Me pegou coisa do Spinoza. Ele fala da substância e tem vários atributos, né? E aí a gente só conhece 2, né? Que é o pensamento de extensão. Mas que é corpo e alma. Sim, isso Né? Aí parece uma forma antiga de dizer isso. Isso, eu entendo como você chegou lá, mas tem vários saltos. Eu não sei, eu preciso de pensar, mas me lembrou na hora isso aí. Parece uma coisa. Sim. Mas assim, essa coisa de você representar os deuses tendo mais, assim, aqui são mais cavalos, né, para indicar. Embora o texto nem diz que são só 2, nem diz que são mais que 2. Intérpretes posteriores dizem que são mais que 2. Mas isso, assim, é um jeito
comum de você representar que os deuses têm mais, né? Então, justamente também os hindus então seus deuses com muitos braços, para indicar que eles têm várias potências divinas, né? Eles podem fazer muitas coisas. Mas então, isso aí para a segunda pergunta, tá? Então, os deuses são mortais, os deuses são imortais, os homens são mortais. Isso quer dizer também que os deuses vivem numa presença plena, os homens têm vidas marcadas pela ausência. Isso é relativizado quando Parmênides e Platão dizem que conseguimos conhecer a presença plena no pensamento, e também em Platão que nós temos almas imortais, mas os deuses se distinguem, mesmo assim, em Platão, dos humanos, por serem inteiramente bons e sempre estarem no melhor estado, e também por sua função cósmica, sustentar os ciclos cósmicos. Então, na filosofia de Platão, sim. Isso vai aparecer logo mais, a gente vai falar disso. Terceira pergunta. Por que é importante cultuar os deuses para Platão, como ele argumenta a esse respeito nas leis? Isso aqui tem certa sobreposição com a primeira pergunta, né? Com a pergunta 1, mas também tem algumas outras coisas que vimos nas leis, né? Às vezes. Vocês que estão online também podem mandar respostas no chat. Eu só tenho dois textos sobre as leis, né? Eu acho que sim, tem dois exemplos. Tem sim. Roberto. Por que é importante para Platão cultuar os deuses? Por as leis, né? Uhum. Se não me falha a memória, tem a ver com, eu diria, com uma questão de afinidade. Mas ele não usa esse termo, né? Como se tivesse uma relação, se criasse uma relação, como se esse Deus fosse um padrão de comportamento, enfim, por aí. Eu poderia tentar falar de outras maneiras. Não, isso certamente é parte disso, é parte da resposta. Porque os deuses podem nos castigar, né? Também. Por isso que a gente tem que cultuar eles, né? Bem, vamos. Então é uma questão de castigo. Eu vou aprontar isso. São as medidas de todas as coisas. Eu lembro que tinha alguma coisa aqui com a identidade, né? A identidade. Deus relaciona a sua identidade aqui, da sua origem, né? Se eu não me engano, acho que eu sou comentário a esse disso. Sim. Alguém quer Conservação da memória? Conservação da memória. Da memória. Alguém quer pôr algo no chapéu? Em questão que fala que não podia confundir os deuses, não podia ter uma visão generada dos deuses. Uhum. Sim. E por que isso era importante? Porque eles são os modelos de leis que a gente segue. Se eles forem degenerados, a lei, a gente está seguindo uma lei degenerada. Eles são histórias formativas, eles são o princípio da cidadania. Antes, você tinha... Era do exemplo de crianças também. Idealização do padrão de comportamento. Sim. Então, eu queria deixar todo mundo falar, daí eu respondo. Então, de fato, uma coisa é que os deuses são padrões de comportamento, né? E que se você cultua os deuses, se você tem, então, uma prática, você, sabe, busca a companhia deles, porque ele caracteriza, né, você fazer sacrifícios, orações e tal, como estar na companhia dos deuses, você não vai querer ser uma pessoa injusta ou não seguir as leis, porque você está na companhia de padrões de comportamento. Aquela ideia que você
Se você tem um vizinho sábio, ou um vizinho que você respeita muito, ele como pessoa boa e justa e sábia, você vai ter vergonha de fazer algumas coisas perto dele. Né? Então, o culto aos deuses tem essa coisa de tornar o padrão de comportamento algo, vamos dizer, uma realidade vivida e cotidiana para as pessoas. Né? Um, então, tem isso. E por isso também, eles também desempenham um papel na formação das pessoas. E por isso não devemos ter visões degeneradas deles. A gente vai voltar a falar disso na 4 também. Um, o, ele também tem uma coisa com as origens, de fato, porque ele elenca o culto aos deuses junto com o culto aos heróis, culto aos ancestrais. Então parece ter uma ideia de que nós dependemos deles causalmente, né? Nós recebemos a existência deles e a gente dá de volta, né? O culto, então, seria uma espécie de gratidão, né? Seria uma espécie de justiça, né? Eles nos deram a existência e várias coisas boas, então por isso também nós devemos devolver isso. Né? E, por fim, tem também a questão do ateísmo. Né? Então, dizer que ao cultuar os deuses, acreditar neles, mas assim, e cultuá-los, ter essa ideia que o mundo foi feito pelos deuses, né, ou é sustentado pelos deuses, né, é afirmar que as coisas da alma são anteriores às coisas do corpo. É afirmar que coisas como justiça, beleza, verdade, conhecimento são anteriores, são mais importantes e têm uma existência mais fundamental que coisas como se alguém é forte ou fraco, se alguém está saudável, doente e essas coisas. Né? Então, afirmar a existência dos deuses por meio do seu culto é afirmar a anterioridade das coisas da alma, incluindo as leis, em relação às coisas do corpo. Né? Então, com isso, a gente viu resumindo, são 3 pontos. Né? Tem o ponto deles, os deuses servem como padrão de comportamento. É uma questão de justiça, né, de reconhecer o que eles fazem por nós, e terceiro, de afirmar que as leis, especialmente, são anteriores às situações contingentes dos corpos. Né? Então, esses são os 3 pontos. Alguma pergunta sobre isso? E a gente vê uma das justificativas justamente aqui no texto de Aristófanes. E aqui ele está argumentando em termos do segundo ponto, né? De que Eros nos faz as melhores coisas, então nós devemos fazer os maiores sacrifícios para o Eros. Né? Esse segundo ponto da reciprocidade, da justiça, está aqui. Mas também tem os outros 2 pontos que são importantes. Parte C, então, por que não? Iago, você quer ler a passagem C? Não? Tá, pode. Você gostaria? Diga na cruz. Mas antes é necessário que aprendam sobre a natureza humana e seus padecimentos. Nos tempos antigos, nossa natureza não era como agora, mas diferente. Em primeiro lugar, eram 3 os gêneros humanos, não 2, como agora, masculino e feminino. Havia também um terceiro, uma combinação entre os 2 outros, do qual há ainda um nome restante, ainda que ele mesmo tenha desaparecido. Andrógeno, pois era uma mistura do masculino e do feminino, tanto na forma quanto no nome. Mas agora não é mais que um nome posto em desprezo. Ok, obrigado. Então, associado a essa parte, temos 3 perguntas. Né? A quarta. Aristófanes propõe contar um mito a respeito da origem dos seres humanos. Que críticas Platão tinha aos poetas e seus mitos? Platão rejeita a mitologia completamente? Que justificativas Platão dá para o emprego dos mitos? Arthur. Com desenho degenerado, Isso. Então, essa parte das críticas. Os poetas, eles não respeitam a norma que os deuses são os melhores. Né? Eles estão no melhor estado, eles representam eles
tendo vários vícios humanos. O Platão é fundamentalmente defensor da pureza divina. Sim, Isso aí é claro. os deuses são puros. São puros. Não rejeita. Embora o... Assim, sim, mas ele entende a pureza de maneira moral. Isso. Não, eu também. Não, não. Nesse sentido. Não, mas porque é, em certo sentido, trivial dizer que os deuses são puros. Né? Puro é aquilo que a gente deixa separado Isso. para os deuses. Você está falando Não no sentido ontológico. Não É. no sentido moral. Não. No sentido ontológico é óbvio, né? Puro, né? Tá fora do Então, transcendente, então, não se mistura com com os corpos. então É aquilo. é aquilo. Então, justamente por isso que para você entender a concepção platônica, você tem que adicionar essa ideia que é uma pureza moral, né? Que não há uma mistura aqui entre a virtude e o vício nos deuses, né? E justamente não há situações trágicas para os deuses. Ok, isso. Platão tem outros críticos aos poetas, mas essas foi a que a gente viu. A gente viu isso num certo contexto. Qual é o contexto que Platão formula isso? Educação dos jovens e educação dos jovens na cidade ideal, né? Isso é importante. Então, porque as crianças, os jovens não vão conseguir assim, distinguir entre o sentido literal e o sentido figurado, né? E também lembrando que ele está dizendo como formaríamos, né, a nossa classe dirigente numa cidade ideal, né? Ele não está falando agora, agora ninguém pode prestar atenção ao Homero, porque, obviamente, agora ninguém está morando numa cidade ideal. Embora eu conheço um professor que aprendeu esse argumento aos 20 anos e nunca mais leu literatura. Até aos 40 e tantos, ter uma filha e daí começar a ler para, sabe, poder agora ele tem que entreter a filha dele e ele precisa contar histórias para ela. Mas ele passou mais de 20 anos da vida dele sem contato com a mímesis, sem contato com representação imitativa. Arte só abstrata, música só instrumental. Nossa. Tem doidos assim. É um pureza. Tem doido pra tudo. Mas, enfim, suficiente sobre. Desculpa por esse acesso. Agora, então, esse então é a crítica que ele tinha aos poetas. Eles representam os deuses de maneira indigna para a educação dos jovens na cidade ideal. Agora, com isso, ele rejeita a mitologia completamente? Não. Por quê? Formação moral, né? Então, ela faz parte da formação moral, precisa ter alguns mitos, né? Mas Baixinho, sacrificar um bicho, né? tem também aquilo, tem essa passagem de que mitos, até mesmo mitos obscenos, podem ser admitidos para uma companhia seleta tal, e num público restrito. Imagina se a gente tivesse seguido nesse ethos assim até hoje, né? Caso a gente fosse ver alguma coisa controversa, né? Sacrificar um bicho antes para ver alguma coisa. Bem, católicos reencenam o sacrifício do Deus dele em toda a missa. É suposto ser literal. Mas não tem o mesmo peso. Então, isso também. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Então, sim, tem um papel na formação moral, e como a crítica é sobre formação de jovens, há contextos outros em que você pode admitir isso. Mas tem mais coisas que indicam que Platão não rejeita a mitologia completamente. Homero, tá, ele ainda achava que Homero era dotado de uma inteligência.
Uma mensagem A loucura divina, justo. Homero e outros poetas, eles não falaram por arte, né? Eles falaram por loucura divina, né? E a loucura divina, ela está além ah, eh, além do senso comum, além do bom senso, né? Então, justamente, a mitologia se justifica justamente como algo que transgride a razão, porque ela tem uma fonte maior que a razão, né? Um, o argumento Ion e do Fedro, isso. Um, o, tem mais uma coisa mais óbvia, que mostra que Platão não rejeita a mitologia completamente. Justo, ele conta mitos, né? Ele mesmo conta mitos, né? Quando Platão conta um mito, ele, em geral, toma conta, assim, toma cuidado para não ter deuses agindo de maneira má e tal. O discurso de Aristófanes é uma exceção, em parte porque ele está na boca de Aristófanes, não está na boca de Sócrates, por exemplo. Mas a gente também viu aqui o mito do Timeu, né? O mito, uma narração sobre como o Demiurgo criou o mundo. Vimos um pedacinho do mito de do final da República, que sobre a escolha da vida, né? A gente viu alguns mitos. Aqui amanhã a gente vai ver o mito das eras do mundo, uma época em que tudo envelhecia, outra época em que tudo fica mais jovem. Então, Platão ele mesmo usa os mitos, isso mostra também que ele não rejeita a mitologia completamente. E, Eu queria só... sim. Pode falar, pode falar. Uma curiosidade, eu confirmar isso. O mito da Platão, no caso aqui, não é fato histórico que aconteceu. Ou nesse caso, porque eu sei que é um mito de Platão bem conhecido, né? Que é o mito da caverna e tal, só quer mostrar uma ideia. Mas a minha pergunta é, se todo mundo que ele conta já é no sentido que ele sabe que não existe, ele só quer passar um Mito. conceito. Aí já é alegoria, né? Então, mito, nesse sentido, é simplesmente história, narração. A maior parte dos mitos que a gente está falando são narrações sobre coisas que ninguém poderia ter visto e que frequentemente envolvem uma instância divina e eles servem para explicar alguma coisa. Mas se eles são históricos ou não, claro, a maior parte das coisas não tem pretensão histórica. Teve um mito de Platão que famosamente muita gente levou a sério historicamente, ou seja, Atlântida, né? O- hum. E há quem diga que a história contada na apologia sobre como Sócrates veio a descobrir essa vocação para encher o saco das pessoas, que ele chegou lá no oráculo, e o oráculo diz, olha, Sócrates é o mais sábio de todas as pessoas, e diz, como que isso pode ser verdade? Mas, por outro lado, Apolo não pode mentir, então eu vou ficar testando as pessoas para ver de fato. E olha bem, parece que ninguém é sábio, né? Então talvez eu seja sábio mesmo. Então tem gente que diz que isso também era apenas um mito das origens que ele inventou, né? Que não tinha pretensão histórica, mas claro que isso mais tarde também foi tomado como algo histórico. Pergunto, porque na escola, a primeira coisa que a gente aprende, né, sobre Platão, imagino, que é o mito da caverna e tal, que ele conta. Sim. Aí, então é errado a gente chamar de um mito esse... Então, é curioso isso, chamar de mito da caverna, porque o mito frequentemente se chama isso de alegoria da caverna, né? E eu não sei por quais vias isso acabou recebendo o nome de mito, né? Um, mas um mito, por exemplo, que é contado na República, e isso mesmo é um mito, é o Anel de Giges, né? O anel que faz a pessoa ficar invisível, e daí tem conta de Giges que ele comprou esse anel, e daí ele fez várias falcatruas, daí é uma questão, e daí esse mito é levantado no livro 2 da República como uma dificuldade para você, assim, você seria justo mesmo se ninguém pudesse te pegar, né? E daí, então você precisa mostrar que a justiça vale a pena mesmo sem levar em conta, vamos dizer, o perigo que alguém vai te punir depois. Isso é
toda, em parte, a empreitada da República, mostrar que a vida justa é a vida feliz, né? Que você será infeliz se você viver uma vida justa. E injusta, e parte do motivador disso é o mito de Giges, né? O mito do anel de Giges. Ah, você está com um cara preocupado. Não. Não. Ah, né, um modo incognito na vida real. Agora, e então sim, e por último, que justificativas Platão dá para o emprego dos mitos? A gente já falou uma coisa, né, que é a loucura divina, né? Um, a, a outra, né, que é do Timeu e do Fedro, é que tem coisas que só podemos falar por meio de imagens, né? No Fedro, a natureza da alma. No Timeu, de forma geral, a natureza do mundo criado pede explicação por meio de uma imagem, né? Então, essas são as duas justificativas. Sim. Eu não lembro que eu li que tinha também uma distinção que se dizia entre, eu não sei se está certo falar isso, que o mito, um outro problema do mito é que ele é a narrativa do outro. A credibilidade dele é dada pelo outro. E o Platão, como ele é um filósofo, né, ele tem a defesa da razão, e a razão seria essa coisa autônoma, que não precisa de uma justificativa de outro para poder se estabelecer. Bem, o Platão também diz no Fedro que é uma besteira você ficar julgando um discurso pela sua fonte. Que tem sábios que ouvem carvalhos e que dizem que eles escutam a verdade ouvindo o que os carvalhos dizem. E o que importa se a palavra vem de Sócrates ou de um carvalho? O que importa é se você, investigando isso, você descobre se é verdadeiro ou falso. Isso. É usar a razão. Coisa mais. É você agindo sozinho. Uhum. Agora, você tem mais que a razão, Sim. né? Você tem sua imaginação, você tem sua capacidade de também gerar histórias, imagens e mitos. E se formos seguir o Pedro e o Timeu, tem coisas que a gente só vai conseguir entender por conta própria, por meio de um mito. Uhum. Né? De modo geral, então, Platão, ele não é uma pessoa nos seus diálogos que rejeita qualquer apelo à autoridade. Apelos à autoridade em todo lugar, né? Homero diz isso, Hesíodo disse aquilo. Eu ouvi, há uma tradição antiga que diz isso. Não, ele não tem essa ideia de que você deve fazer, vamos dizer, começar do zero. Não. Uhum. Sim, ele advoga pelo uso da razão os interlocutores de Sócrates são toda hora instados a perguntar se as narrativas e as crenças que eles receberam fazem sentido, né? Se elas não se contradizem, mas nunca nesse sentido de vamos apagar tudo e começar do zero. Não. Você pode aceitar as tradições e tal, mas você tem que ser crítico sobre elas. O então, isso é a quarta pergunta. A quinta pergunta, então. Aristófanes abre seu mito falando dos tempos antigos. Que dificuldades uma leitura literal da periodização mítica enfrenta? Se Aristófanes não está falando dos tempos antigos em um sentido literal, a que ele se refere? Ou, mas melhor, a que ele pode se referir? Geração, né? Pais e filhos. Mas se quando os pais e os filhos ainda eram completos, com braços paternos, como que a geração acontecia? Só que você está procurando a sua maneira na primeira geração, tá? As outras Sim. vai diferente. Você estaria falando da natureza humana. Uhum. Da parte que começa nascendo da terra Uhum. e depois ele corta, né, e trocar os genitais para frente, aí começa os humanos a criar. Uhum. Sim. Então, é justamente isso. A dificuldade é que, se formos levar a periodização mítica literalmente, então o relato só vale para a primeira geração.
Essas que nascem da Terra, porque aqueles que daí vão nascer um do outro não, já vão nascer partidos, vamos dizer, não tem razão para eles buscarem sua cara metade. E, de fato, se ele não está falando disso, podemos entender que ele está falando da natureza humana, né? Como disse o Roberto. E a natureza humana pode se referir a duas coisas distintas, né? Porque, por um lado, pode ser a forma do ser humano, né? A realidade inteligível do ser humano, o que a gente entende, o que a gente entende quando a gente pensa em ser humano, mas também pode ser a nossa natureza, vamos dizer, intrínseca enquanto almas, né? Isso seria outra coisa. As almas e as formas se distinguem porque as formas são imutáveis, né? São plenamente presentes, elas não têm. O que é ser humano? Ele não tem algo ainda para realizar. Ele é tudo que um ser humano é, né? Enquanto que as almas, elas mudam a si mesmas, elas têm um futuro, têm um passado, né? Então, a primeira questão. Sim. O Roberto. Quanto a essa questão da natureza da alma humana, eu tive fazer uma pergunta. Eu tive lendo esse fim de semana trechos de Pedro. Existiriam tantas almas, tantos tipos de almas quantos deuses. Que tem aquela ascensão, né? Do Fedro, sim. Sim. Alguns sectos lá, alguns seguem dele, né? Sim. Grupos que seguem cada um dos deuses. Uhum. Mas assim eu entendi. Sim. Então existiriam tipos de almas, tantos tipos de almas quanto os tipos de deuses. Seriam 7 deuses, né? Sei lá. Tem 12 no Fedro. 12. Bem, Está certo interpretar assim? no Fedro, sim. No Fedro, sim. Mas, você vê, aqui são 3, né? Aqui tem os masculinos, femininos e andrógenos. No Timeu, a gente viu que tinha aquelas ambiguidades. Parece ter tantos tipos de alma quanto há estrelas. Essas estrelas são os 7 planetas mais a Terra? Incluem as estrelas fixas? Não está claro lá naquela passagem. A gente viu que ele faz umas 3 referências à distribuição das almas no Timeu, e em uma parece ser uma alma por estrela, em outra parece ser um grupo de almas para cada estrela, e lá ele menciona a Terra também. E tem outra que não indica em qualquer um desses. E tem outra que ele chama elas de os órgãos do tempo, os instrumentos do tempo. Isso parece indicar que são os planetas, né? Porque as estrelas fixas sozinhas não parecem indicar tempo, né? Então, dependendo do diálogo, parece que você tem divisões dos tipos de alma distintos. Se você pode estar. Podemos reconciliar isso ou não, assim, é uma outra questão, né? Você poderia reconciliar dizendo, então, são todas divisões possíveis das almas, sob pontos de vista distintos, ou uma só está ilustrando um ponto e a outra é a versão oficial. Tem várias possibilidades. Mas, assim, há em Platão essa ideia que seria possível fazer uma espécie de ciência das almas, uma taxonomia das almas. Uma visão em gênero. Sim. Mas quanto ao mito do andrógeno, poderia colocar isso mais entre aspas, na boca de Aristófanes, e considerar a fala de Diotima como sendo mais platônica e ela mais coerente com essa perspectiva de Pedro. Ou não? Não, bem, todo o meu esforço aqui é mostrar que podemos ver que Aristófanes está sendo platônico, né? E que isso aqui é doutrina platônica também. A gente vai, na semana que vem, ter uma aula só sobre o Fedro. E daí a gente vai entrando nessas questões. A aula sobre a viagem celeste. Então, isso é. Sim, então, essa questão da natureza, da natureza humana pode estar falando ou da forma ou das almas. 6. Aristófanes divide a natureza humana em masculino, feminino e andrógeno.
Explica como essa divisão corresponde a uma análise filosófica da humanidade, à luz dos diálogos República, Sofista e Filema. Tá? Isso foi a aula de terça-feira da semana passada. Ahn, vamos lá. Tentativas? Já descoberta a coisa óbvia, totalmente errado. Que é? A gente teria o ser feminino, seria velho, Uhum. o masculino seria os dois homens, e o andrógeno, que é o que seria tipo, a. Metade. Dá pra fazer o que faz. Sim. Ok, então, esse é o começo, né? Essa divisão de Aristófanes da natureza humana, né? Agora, por que isso seria uma análise filosófica? Por que seria filosófico pensar desse jeito? As coisas em si, o andrógeno, pensar como as coisas podem se misturar. É parte da resposta, sim. Então, o que eu estou procurando. Não pode falar. O que eu estou procurando é algo nesse sentido. Então, que pertence ao filósofo buscar como as coisas são em si. Né? E por isso que tem ele fala do masculino puro e do feminino puro. Né? Porém, as coisas como elas são em si, elas precisam ser articuladas, né? A gente cai em problemas, em aporias, se a gente pensar que as formas não são relacionadas umas às outras. E por isso também é filosófico falar do andrógeno. O que é importante aqui é lembrar que assim, todas essas coisas são ideais, né? Tudo é em si, né? Da mesma maneira como quando ele fala um, ah, quando ele fala do ser e do repouso e da mudança, né? Então, todos são formas, né? Embora o ser aqui é o elemento da mistura, porque o ser se conjuga tanto com o repouso quanto com a mudança, porque ambos são presentes, né? Mas ele não é, por ser o princípio da mistura, menos uma forma, né? Isso é filosófico porque então tem um argumento sobre o um e o múltiplo, seria isso? Porque você está buscando as unidades, né, as unidades das coisas, e você está buscando articulá-los. Né? Podemos dizer que tem outro passo aqui, né, que antes disso ele está falando da natureza humana. Né? Então ele está buscando a unidade dos seres humanos enquanto tais. Ele está articulando, ele não está simplesmente associando a natureza humana com os vários, os infinitos seres humanos particulares. Né? Ele está tentando encontrar qual é a articulação, vamos dizer, do conceito de ser humano em si. Né? Dizendo, esse conceito, né, ele se divide em masculino e feminino e também em andrógeno, que seria um elemento de articulação entre masculino e feminino. Ele está mais ligado à ideia da forma do que à ideia da alma. Isso. Você falou, né? Sim. Tem a forma Nisso, quando ele divide, ele parece estar pensando mais na forma do que na alma. E aí a forma seria o conceito e a alma seria uma característica inata, seria uma coisa assim, tipo, uma qualidade. Não. Vamos ver. Vamos por partes. A forma não é um conceito. Né? A gente conhece as formas por meio do pensamento, por meio dos conceitos, né? Por meio do pensamento conceitual. Ou é anacrônico? Não faz sentido. Não seria a filosofia de Platão. Agora, a alma, ela é o princípio da vida. Né? As almas são vidas imortais. Né? Você conhece a alma porque você é um ser vivo, né? Porque você vive. Né?
Ahm, então, as formas, elas são realidades imutáveis plenamente presentes, né? Enquanto elas são plenamente presentes, evidentes na sua natureza, né? Então, você pode entendê-las como, assim, nós temos aqui vários objetos iluminados. Nós conseguimos ver esses objetos iluminados por causa da iluminação elétrica. A iluminação elétrica é distinta de todas as outras coisas nessa sala, porque ela se faz vista, né? Ela não precisa que outra coisa a ilumine. As formas, elas são coisas que se fazem presentes, se fazem inteligíveis, né? Elas não precisam de outra coisa para que as explique, né? Elas explicam as outras coisas. Elas se manifestam. Roberto. Não disse se estaria correto eu dizer que corresponde a uma análise filosófica da humanidade, que é uma busca, uma busca de encontrar um fundamento para compreender e para explicar essa natureza humana. Sim, sim. Vamos ver. Seria filosófico por essa Sim. tentativa de compreender e de explicar. Por essa tentativa de compreender e explicar, por essa e também pela exigência. Então, vamos listar. Primeiro, porque ele busca o que seria uma natureza humana enquanto tal, né? Por explicar a natureza humana distinta dos vários seres humanos individuais. Segundo, porque ele tem a ideia de que aquilo para uma coisa ser o que é, ela deve ser puramente o que é, né? Então, se vamos falar de masculino, vamos falar de um masculino puro. Se vamos falar de um feminino, vamos falar de um feminino puro. E terceiro, porque ele busca articular esses conceitos puros, né, uns com os outros, por meio, por exemplo, do conceito de androginia, né? Então, esses três pontos aqui. Mas estamos bem de tempo. Vamos continuar, então, para D, os seres humanos originais. Vamos aqui. Por favor. Sim. Seres humanos originais. Segundo, a forma de cada homem é inteira, com as costas e os lados fazendo um círculo, 4 mãos e igual um número de pés, e 2 faces, igual um tubo, um pescoço redondo. Havia uma só cabeça para os 2 rostos opostos. Os ouvidos eram 4 e os genitais 2, bem como as outras coisas todas que alguém poderia supor a partir daí. Ele caminhava, como agora, ereto, mas em qualquer uma das direções que quisesse. E quando se lançava a correr, como acrobatas que, tirando as pernas eretas, rodam um círculo. Apoiava-se nos 8 membros que possuía e rapidamente rodava em círculo. Eram, assim, 3 dos seus gêneros vitais. O masculino de início era descendente do Sol, o feminino da Terra, e o que participava de ambos, da Lua, pois esta participava do Sol e da Terra. E eram eles mesmos circulares, bem como o seu modo de caminhar, por serem semelhantes aos seus pais. Ok, obrigado. Sim, de fato, é um discurso cômico. Então, temos essa visão dos nossos antepassados cambalhoteiros. Sétima pergunta. Aristófanes descreve aqui os seres humanos originais. Que outra figura platônica se assemelha a eles? Por quê? Que figura mítica talvez esteja na origem destes monstros platônicos? A figura do Timeu. O que do Timeu? O ser que contém todos os seres. Isso. Seria o cosmos. É o modelo do cosmos.
é o paradigma do cosmos. Ele toma esse ser vivo inteligível, o animal original, o ser vivo perfeito, que inclui em si todos os seres vivos, né? E ele é de que, então, alguém já mencionou? O Eros primogênito, Protógonos, sim, que é a figura órfica. Mas antes de falar da figura órfica, vamos falar quais são as semelhanças entre o ser vivo original e os seres humanos originais. Qual a semelhança da gente com eles? Não, qual a semelhança desses seres humanos aqui, esféricos, com dois rostos e tudo, com o modelo do mundo no Timeu? Não, não é. A esfera, justo. No Timeu ele diz que o mundo é uma esfera para conter todos os seres vivos, então provavelmente o modelo dele também é esférico, sim. O que mais? Você tinha levantado a mão? Não? Sim. Então, cabeças de animais, literalmente, assim, descrito, temos só nos textos órfãos. Mas o que tem já no modelo do mundo é que é uma multiplicidade de animais em um animal só, né? Que é como os seres humanos originais são dois seres humanos juntos em um animal só, né? Ahm, e tem uma terceira semelhança. Isso tem a ver com a última parte do Timeu, a parte bem misógina, sobre como surgiram as mulheres. O, Migração da alma, isso, de certos tipos de animais a certos tipos de pessoas. sim. Por que que os animais têm que existir? Para que se mantenha na mão, para que a natureza exista. Ele fala que o seu comportamento na vida Sim. faz com que você, ao nascer, venha a nascer de um certo animal ou de uma certa espécie, a depender do seu comportamento na vida. Sim. Então, covardes, elas nascem como mulheres, e Agora, os outros nascem como outros animais. isso. Na 10 estados. Não, né? Não, isso aqui é do Timeu. Então, é assim que os vários animais vêm a ser no final do Timeu, e o primeiro tipo novo de animal que surge é a mulher. E todos precisam existir porque todos estão contidos no modelo. Ou seja, o modelo tem características masculinas e femininas, porque mulheres precisam existir no mundo. Logo, o modelo também é andrógeno, como seres humanos originais. Ele tem masculinidade e feminilidade. E os animais são decorrência da nossa, dos Sim, nossos comportamentos corruptos. sim, Cada corrupção gera um tipo diferente de de anima- reino. sim, mas isso é assim, apenas um mecanismo, um instrumento para popular esses reinos. Porque aqui os modelos para esses animais são o modelo do mundo, que contém todos os modelos de animais, né? O animal contém todos os animais. Então, nessas três coisas, esfericidade, de androginia e de ser um animal contendo vários animais, esse modelo é semelhante aos seres humanos originais, né? E, de fato, a figura mítica, que deve ser a origem de tanto os seres humanos originais de Aristófanes, quanto o modelo de Timeu, é o Protógonos órfico, o primogênito, Phanes,
o Eros original, a gente viu vários nomes dele. Agora, 8. Aristófanes descreve os seres humanos originais como descendentes do Sol, da Lua e da Terra. Qual o significado filosófico de que temos uma origem celeste? O que isso explica, né? Assim, significado filosófico no sentido de o que isso explica sobre a vida e a realidade humana? Que ela é decaída? Seria com corrupção, a gente, como se fosse uma degeneração. O que isso explica? Porque, voltando, né, aquela ideia do celeste, parece que é tudo mais puro, tudo mais permanente, tudo mais perfeito. Sim. E aí, cada vez que vai chegar na Terra, as coisas se degeneram. Tá. Né? Então, mas Eles puderem ter uma unidade com Deus. isso. certo. Então, isso explica que temos uma afinidade com os deuses, ou que agora nós perdemos essa Sim. afinidade. E por. Então, vamos ver, no seu dia a dia, vocês estão tomando decisões, o que ajuda vocês pensarem que vocês têm uma afinidade com os deuses? Cabos estão muito fortes. Tá, isso é uma possibilidade. Assim, Roberto? O seu significado seria a possibilidade de estar melhorando. Então, não só que a gente tem uma afinidade com os deuses, então, e que podemos tomá-los como padrão de medida, mas também que podemos nos assemelhar a eles, nos ficar melhores nesse sentido. Também a parte qual alguma outra ideia? Não, não, isso não. A questão da imortalidade da alma é distinta, não é explicada pela nossa origem celeste. É a natureza andrógena da Lua? Existe a natureza andrógena na Lua, mas o que ela explica? Só é porque eu sou andrógeno. Então, a existência do andrógeno. Tá. Origem divina também. Então, vamos lá. Isso aqui é uma coisa mais aberta. As coisas que vocês falaram, de modo geral, que isso estabelece que nós temos uma afinidade com os deuses e por isso eles podem servir de padrão de medida para o nosso comportamento e podemos nos assemelhar a eles. Isso seria uma resposta aceitável. A questão específica do andrógeno não é... Assim, também tem o fato que o Sol é masculino e a Terra é feminino, ou seja, a ideia é que os tipos de alma, né, eles estão fundamentados na natureza do mundo, na natureza do cosmos, né? Então, a gente consegue fundamentar os diferentes tipos de pessoas, tipos de desejo aqui, em algo fixo do cosmos, né? Então, a gente pode também entender por que há esses padrões fixos do desejo. Porque esses 3 planetas, né? Essas 3 coisas que são fixas no mundo. E por fim, também tem, se alguém quiser se aventurar, também tem o argumento sobre sobre a transmigração das almas, né? Que tem a ver com a ideia que os deuses nos servem de padrão de medida, que é que se a nossa vida tem sentido e somos livres, então temos que ter escolhido essa vida. Já que se a nossa vida tem sentido, então a nossa liberdade agora é restrita pela contingência do nosso nascimento e dos acidentes que nos ocorrem. Porém, isso se é para nós sermos livres, mesmo assim, então nós temos que ter escolhido essas contingências. Então tivemos que escolher essa vida. Tivemos que escolher essa vida
Só a gente precisa de o que para ter uma escolha? A gente precisa ter alternativas. Então, precisamos ter várias vidas possíveis entre as quais podemos escolher. Tivemos que ter experiência, né? Precisamos saber o que seria fazer essa escolha, né? De ser uma escolha que eu posso fazer. Ou seja, eu preciso ser uma alma que transmigra, que teve ou pudesse ter tido vidas passadas. E, por fim, eu preciso de uma norma que me ajude a escolher entre as vidas. Porque se eu só estou simplesmente reagindo ao meu karma da última vida, eu não sou livre. Eu estou simplesmente reagindo sempre. E a nossa origem celeste, a nossa associação a uma certa vida divina e cósmica, nos dá uma norma para a escolha das vidas. Então, isso é um argumento que eu admito que na quarta-feira a gente passou bem rápido, mas é uma forma um pouco, vamos dizer, mais densa da ideia que a nossa conexão com os deuses nos dá uma certa norma para a nossa vida. Sim, assim, tem pessoas que podem se encarnar em bestas, mas por que você acha? Estou cansado das batalhas, quero virar uma árvore. Uhum. Você acha uma escolha estranha, é isso que você está dizendo? Assim, parte do. Assim, a apresentação. Fala isso até vida assim, a apresentação é crítica, né? Na República, o leitor da República é suposto dizer: olha, esses caras que nossa tradição dizem que são os heróis, eles não tiveram a formação para escolher uma boa vida humana, né? Eles escolheram virar bichos. Isso é ruim, né? E quando Platão está descrevendo as pessoas querendo virar bichos, está criticando esses personagens. Então, isso está certo. Por outro lado, para o Timeu, né, a República não menciona e discute isso claramente, mas para o Timeu é necessário que algumas pessoas virem bichos, né? E daí parece que no Timeu a gente precisa ter covarde para que haja mulher, precisa de pessoas obcecadas com astronomia para que haja pássaro, precisa ter pessoas que só pensam com o estômago para que haja animal de 4 patas, né? Esse tipo de coisa. Então, é estranho e a melhor escolha não é escolher viver uma vida bestial para os indivíduos, mas parece que em outros lugares da obra platônica, em Timeu, há um bem cósmico que é realizado por isso, por pessoas virarem bichos. O melhor do mundo. Me colocou Carnaval das Almas. O Carnaval das Almas. Muito bom. Perfeito. Quando você fala de significado filosófico, sempre tem a ver com essa ideia, então, pelo menos nessa filosofia, né? De um modelo, de um padrão, de uma lei, de algum tipo de norma que estabeleça. Assim, quando eu digo significado filosófico, eu quero dizer algo tipo que explicação isso oferece, né? Porque podemos, sabe, eu posso contar uma história sobre como todos viemos de Vênus, alguma coisa assim. E isso pode servir para nos divertir, pode servir para nos sentirmos assim, melhores com a nossa falta de adaptação na nossa vida da Terra. Pode ter vários efeitos emocionais e tal, que é necessitado por um discurso sobre como viemos de Vênus. A questão, quando eu busco um significado filosófico por trás de uma história, eu quero dizer como que isso explica algo que a gente não consegue entender. Como isso destrava algum nó conceitual. Então, essa questão de que nós temos uma afinidade com os deuses, vamos dizer, você pode pôr isso da seguinte maneira: de alguma maneira, assim, segundo a filosofia platônica, por outras razões, a alma é imortal. Então, ela deve ter algo divino, né?
Então, ela, assim, como explicar que somos ao mesmo tempo mortais e também divinos, né? Ah, bem, viemos desses outros corpos que sempre são divinos, né? Então, nesse sentido. Ahn, como é que estamos para o tempo? Temos tempo para mais uma pergunta. Possuía um terrível. Bem, a gente está com pouco tempo, eu vou ler. O ciúme dos deuses. Possuíam terrível força e vigor e grande presunção e enfrentaram os deuses. O que Homero diz sobre Efialtes e Iotes é sobre eles que diz. Como tentaram ascender ao céu para atacar os deuses. Então Zeus e os outros deliberaram o que era necessário fazer com eles, mas se encontravam em aporia, pois não podiam matá-los e fazer a espécie desaparecer, fulminados por raios como os gigantes, já que as honras e sacrifícios que recebiam dos homens desapareceriam, mas também não podiam permitir que fossem piedosos. Depois de uma difícil reflexão, Zeus disse: Considero ter encontrado um artifício para que os homens continuem a existir, mas parem com a licenciosidade, ao se tornarem mais fracos. Eu dividirei agora cada um deles em dois. Assim, eles se enfraquecerão e, ao mesmo tempo, serão mais úteis a nós, por existirem em maior número. Caminharão eretos sobre duas pernas, e se ainda pensarem em ser piedosos e não quiserem ficar quietos, novamente os dividirei em dois, de modo que andarão com uma só perna, saltitando. Pergunta: os seres humanos originais, de alguma maneira, ameaçam os deuses, que resolvem enfraquecê-los. Levando em conta a noção platônica de divindade, é melhor entender o ciúme dos deuses pelo seu estatuto divino de maneira literal ou alegórica? Se ela for uma alegoria, que atividade divina ela simboliza? De modo alegórico. Por quê? Desejo ter toda essa experiência de bom e perfeito. Isso. Não dá para entender. Isso. O bom deseja se difundir. Se os deuses são os melhores, eles querem que as outras coisas sejam boas também. Eles não vão querer reter isso. Agora, ok, alegórico. Uma alegoria de quê? Também do time. No Timeu, o Demiurgo ele faz um discurso aos jovens deuses. E ele diz: olha, tudo que sai da minha mão é imortal. Porém, existe no modelo do mundo também animais mortais. Então, coisas mortais têm que ser criadas. Ou seja, vocês precisam criar essas coisas mortais. Ferir os seres humanos originais pode ser no sentido de criar seres humanos mortais, né? Você está criando o que é a imagem de você ferir algo é um símbolo para criar algo ferido, para criar algo que falta, né? Então, ferir dividir esses seres humanos esféricos pode ser um símbolo para a encarnação da alma, mandar as almas dos seres humanos para dentro de corpos humanos, né? E daí isso também resolve. Nunca houve na Terra, fisicamente, uma primeira geração de seres esféricos. Mas os seres esféricos são símbolos das almas nos céus. E cortar as almas é um símbolo de dar a elas corpos mortais, corpos humanos. E é por isso também que isso sempre está acontecendo, né? Isso não é só uma coisa da primeira geração. Colocar coisa imperfeita para se tornar perfeita. Isso. Então, é errado para o Deus querer não compartilhar a sua perfeição. Porém, é correto para ele dar existência para tudo, até mesmo o imperfeito. Porque o mundo é melhor com a combinação do perfeito e do imperfeito do que se ele fosse só perfeito. Porque se ele exigisse que tudo seja perfeito, isso também seria ciúme. Isso também seria ser avaro com a existência.
né? Porque ele não estaria compartilhando a existência com as coisas imperfeitas. Está dizendo, você não é bom o suficiente para ele para existir. A gente chegou agora às 8h30, já, bem 8h25. Vamos parar por aqui e eu só vou sortear entre essas primeiras 9 questões. Mas as outras 3, 10, 11 e 12, recomendo para vocês assim, lerem e tentarem responder, se vocês quiserem revisar a matéria do Arthur. Quarta, sim. Sim, sim. Quarta-feira que é a prova. Amanhã já tem texto no Drive para amanhã. Amanhã vai ser sobre o mito do Benjamin Button. Vai para repor os conteúdos que não vimos por causa da gripe. Isso. Bom.